Olá, nesse momento eu quero trazer para vocês um ensinamento sobre o capítulo 5 do Apocalipse. Esse ensinamento é um ensinamento como nunca visto antes e nem ouvido. Ouça muito bem esse vídeo, curta muito bem, porque essa revelação é poderosa. Talvez você nunca ouviu nenhum estudioso falando a respeito dessa revelação que você vai ouvir nesse momento. Capítulo de número 5 do Apocalipse, que diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, esse livro é um livro muito importante. Quando João teve a visão, ele falou que ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, se ninguém podia abrir e nem olhar para ele, há um mistério muito grande nesse livro. Agora, eu quero lhe dar uma informação, porque ninguém podia olhar para esse livro. Ninguém podia olhar para esse livro, porque Deus Pai tinha uma destruição secreta para com toda a terra, todos os moradores da terra, caso Cristo não estivesse morrido na cruz. Ou seja, quando Jesus foi tentado por Satanás, se Jesus cede à tentação, então Deus tinha uma destruição total, como uma bomba para a terra. Porque o livro, ninguém podia olhar para ele, é porque Deus Pai tinha uma destruição secreta para com a terra. Porém, Jesus não cedeu quando foi tentado pelo diabo. Estava jejuando 40 dias e 40 noites. Estava forte espiritualmente. Louvado seja o nosso Deus. Satanás é especialista em tentações. Ele tentou a terça parte dos anjos. Os anjos caíram. Estão perdidos totalmente. Porém, ele tentou Adão e Eva lá no Éden. Eles caíram. Veio a sentença da morte para todos os filhos dos homens. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés, que quer dizer? Porque Moisés, a lei representa Moisés. Até Cristo, até a morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, o diabo tentou os anjos, eles caíram, uma parte deles. Tentou Adão e Eva, eles caíram. Tentou Jesus, o segundo Adão, e ele não caiu. Porém, a promessa permanece de pé. Louvado seja Deus. Então, essa destruição secreta não acontece. Eu vou ler mais para vocês. Ainda no capítulo 5 do Apocalipse, que diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É porque não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Porque a pessoa certa para abrir esse livro, desatar os selos, estava nos ares. Jesus Cristo estava nos ares com a sua igreja, porque todo o evento do arrebatamento acontece no capítulo 4 do Apocalipse. No capítulo 4 do Apocalipse é mencionada a palavra trono 14 vezes. Então, todo o evento do arrebatamento é no capítulo de número 4 do Apocalipse. Porém, no capítulo de número 5 não se refere mais à igreja. A igreja já está nos ares. Por isso que não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro
porque a pessoa digna estava nos ares. Louvado seja Deus. Ouça o que diz o verso 4 do capítulo 5 do Apocalipse. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, quando João se refere a esse choro, que ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Então, esse choro não é referente à igreja. A igreja foi comprada quando Jesus expirou na cruz do Calvário, quando o Cordeiro morre. A igreja foi comprada ali, louvado seja Deus. Aí veio a dispensação da graça, a igreja é salva pela graça. Nós temos todo o tempo de arrependimento. Durante enquanto vivemos na terra, nós temos a oportunidade de se arrepender, se chegar até Cristo e ser salvo pela graça. Porém, esse choro não se refere mais à igreja, não é referente à igreja. Esse choro que João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro que estava selado com 7 selos, é referente ao pessoal que ficaram para a grande tribulação. Louvado seja Deus, porque haveria uma sentença se não fossem os escolhidos e tais dias não fosse abreviado. Assim falou o Senhor no livro que escreveu no Evangelho de Mateus, ninguém seria salvo. Então, quando João fala que chorava muito, é um choro referente a quem ficou e não subiu no arrebatamento da igreja, porque a porta da graça fechou, não há mais graça, não há mais tal oportunidade com muito tempo como nós temos hoje. A única oportunidade de sobrevivência, de alcançar a salvação, é ser decapitado, não negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, daí vem esse choro. Louvado seja Deus. Vou ler mais para vocês. No verso 6 do Apocalipse 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, vamos para essa leitura do verso 6 do capítulo 5 do Apocalipse, falando sobre o Cordeiro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões que representam a igreja um Cordeiro, como tendo sido morto. Porém, o Cordeiro já não estava mais morto, era apenas uma simulação. Ele estava de pé como tendo sido morto, mas estava de pé. E esse cordeiro foi e tomou o livro que estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono, ou seja, a sentença de destruição, a sentença da destruição da terra. Se Deus não abreviasse aqueles dias, a sentença da destruição da terra aconteceria se não fosse os escolhidos. Quem são os escolhidos? São os descendentes de Abraão. O povo judeu, eles são os escolhidos. Nós somos os muitos chamados e eles são os poucos escolhidos. Porém, tais dias só foram abreviados por causa dos escolhidos, porque os escolhidos têm promessa de livramento. Louvado seja Deus. Deus fez a promessa, jurando pela sua santidade a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria aquela terra aos seus descendentes. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porém, o povo judeu está com a mente fechada. O próprio Deus fechou o entendimento do povo judeu para que a salvação passasse para os gentios. Porém, eles não têm culpa, está escrito em Romanos, não tem culpa do seu entorpecimento, da sua mente está fechada. Porém, eles têm promessa, e essa promessa se cumprirá, porque Deus jurou pela sua santidade a Abraão e a Isaque e a Jacó, e também jurou a Davi, que o seu descendente se assentaria no trono e reinaria para sempre na casa de Jacó. Está escrito no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número
1, verso 31, quando o anjo aparece para Maria. E ele diz: tu conceberás e darás à luz um filho, esse será grande, e Deus o Senhor, seu pai, Deus o Senhor sentará no trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó. Então, o povo judeu são os escolhidos, e por conta dos escolhidos é que está